E agora estamos em contato com a nossa convidada de hoje, ela que é da empresa Sicor Cybernetics, participou no ano de 2019 do Shark Tank Brasil. Ela é cientista, desde muito nova, ela já trabalha aí no desenvolvimento de produtos, descobriu isso muito cedo, né? Michele de Souza. Michele, boa tarde, é um prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Michele, conta um pouquinho pra gente. Você descobriu, como que você teve exatamente o diagnóstico de autista? Foi lá na infância? Foi depois já de adulta? Como é que foi isso pra você? Eu tive o diagnóstico aos 13 anos e a confirmação do diagnóstico aos 20 anos, né? Porque até naquela época não era ainda tão conhecida, né, a síndrome de Asperger, principalmente aqui no Brasil. Então, houve esse diagnóstico aos 13, mas foi resolvido fazer, né, uma confirmação desse diagnóstico até para me auxiliar, assim, em como eu poderia lidar, né, com o tipo de autismo que eu tinha, né, que eu tenho, na verdade, né. E aí, aos 20, quando foi feita a confirmação, deu para ter certeza mesmo que era síndrome de Asperger e que eu precisava aí superar alguns desafios nessa jornada. Mas assim, pelo que eu li, você aos 13 anos, você já gostava, né, de desenvolver aparelhos, né, você já era bastante empenhada nessa área. Já, desde criança eu gostava, né, de entender o funcionamento de equipamentos, mas eu também era muito voltada ao entendimento do corpo humano, tanto que achava que eu ia fazer medicina na realidade. Só que eu não tinha interesse na medicina propriamente dita, né, em clinicar nem nada. Então eu acabei estudando setores que aparentemente são distintos, mas que se complementavam nisso que eu queria fazer, né? Mas eu acho que eu comecei os estudos por volta de 8 ou 9 anos de idade, foi bem cedo. Você é neuroengenheira, correto? Isso, eu sou neuroengenheira, especialista em biônica, cibernética, biorrobótica, integração entre seres vivos e máquinas, e sou neurohacker. Desculpa minha, o neurohacker, o que seria um neurohacker? O neurohacker esse é um campo ainda bem novo, pega também a área da neurociência, assim como a neuroengenharia, mas enquanto a neuroengenharia faz, né, todo um processo de entendimento das conexões do cérebro, tanto as físicas quanto a comunicação elétrica, o neurohacker, o entendimento é mais voltado para como ajustar essas conexões quando elas não estão posicionadas de uma maneira muito funcional. Então, o neurohacker ele atua mais num entendimento sobre a neuroplasticidade e como utilizar mecanismos para fazer as alterações no cérebro. Então, pega um campo um pouco mais aprofundado da psiquiatria e da psicologia, porque o neurohacker, a função dele é trazer para esses profissionais mecanismos que facilitem o tratamento de alguns distúrbios neuronais ou até para otimização do cérebro. E você, quando você tinha seus 13 anos, você comentou, você já tinha terminado ou já estava terminando o colégio, né? A gente sabe que tem alguns autistas que conseguem fazer isso antes. Como é que era isso aí para você? Não, o meu foi bem diferente nesse aspecto. Eu reprovei praticamente todos os anos no colégio. Eu não reprovei somente a primeira série e a sétima série, e eu cheguei a ter que fazer supletivo para poder concluir o ensino médio, por exemplo, né? Então foi um período bem mais complicado, porque eu não me adaptava à sala de aula, né? E essa não adaptação à sala de aula criou essa dificuldade, e eu remei aí um pouquinho contra a maré. Nem todos os autistas, na realidade, concluem antes, sabe? É mais comum, inclusive,
que o autista conclua muitas vezes depois ou não conclua, né? Então, uma coisa que se tem muito aí sobre o autismo, no caso da síndrome de Asperger, é um entendimento de que todo Asp é um gênio, e não é bem assim que funciona. Inclusive, os que são gênios, nem todos eles até se adaptam ao sistema educacional, ou são bons, por exemplo, em números, né? Então, é bem distinto de autista para autista mesmo. Então depois que você fez o supletivo, aí que você conseguiu, você já tinha o seu diagnóstico, você conseguiu desempenhar de uma outra maneira e fazer todos esses cursos, vamos dizer assim. Eu fui mais pros cursos técnicos, porque eles traziam um embasamento maior para mim do que a graduação universitária. Embora a gente ainda tenha aqui no Brasil um entendimento de que a graduação universitária que traz um conhecimento ideal, já fora do Brasil esse mito aí já caiu, né? E o ensino técnico, ele me trazia um conhecimento direcionado para as coisas que eu precisava aprender para o que eu queria fazer. E a graduação, ela ia me trazer um conhecimento muito mais amplo e eu ia, assim, despender energia em matérias que não eram úteis para o que eu pretendia, né? O fato de você ser autista, isso motivou você a desenvolver aparelhos que ajudassem outras pessoas com algum tipo de limitação, como por exemplo a mão eletrônica, o esqueleto, coloca nas pessoas com deficiência física, a pessoa pelo pensamento, né? Eu até gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Pelo pensamento, a pessoa pensa, anda, o negócio vai andando, né? Uma coisa assim, fora de série. Não. O que me motivou a desenvolver essas tecnologias não foi o autismo. O autismo, ele me motivou no estudo da neurociência. Então, neurociência e neuroengenharia, esses derivaram da minha condição mesmo, porque eu comecei querendo entender como é que o meu cérebro funcionava, porque eu queria aprender, assim, a fazer amigos, a conversar melhor com as pessoas, e aí, para isso, eu quis aprender mais sobre o cérebro. Agora, nessa área de desenvolvimento de tecnologias integrativas, eu comecei os estudos cedo, mas a parte de prótese, por exemplo, né, tecnologias para próteses ou exoesqueleto, isso veio do caso da minha falecida esposa, que ela teve um câncer ósseo e ela teve amputação da perna esquerda por causa desse câncer ósseo. E aí, como eu estava acompanhando bastante ela, então eu fui vendo assim as dificuldades dela, comecei a ter muito contato com pessoas com deficiência, então fui vendo a dificuldade que essas pessoas tinham, e aí eu percebi que eu poderia desenvolver mecanismos que ajudassem essas pessoas. O primeiro mecanismo que eu projetei foi para minha falecida esposa, ela acabou não utilizando os dois primeiros mecanismos, ela acabou não utilizando, mas eu acabei lançando depois como produto na Cycor, né, já que outras pessoas poderiam se beneficiar com isso. Mas não foi por conta do autismo que eu fui para essa área. Eu acho que o autismo, ele me auxiliou muito, primeiro como ferramenta, que por eu ser mais introspectiva, e eu não participava de reuniões sociais, né, como churrascos, aniversários, tal, então eu ficava mais tempo estudando. E também a maneira de eu raciocinar, de eu pensar, é diferente da maneira do neurotípico. Então eu acabo conseguindo ter algumas percepções diferentes das outras pessoas. E aí isso sim contribuiu muito para eu conseguir fazer o que eu faço hoje. Então o autismo, ele foi uma ferramenta extremamente importante no decorrer de todo o processo e não localizado em uma coisa só, sabe? Entendi. Inclusive eu li sobre isso, né, que você, numa das vezes você fala que apesar de você não ter mais ela com você, mas que você não quis colocar tudo a perder aquele projeto que você tinha, que você achava que você poderia ajudar mais pessoas, né, em relação a isso. Sim, a gente passou por bastante coisas, né, foi um momento bem
difícil, ela estava ali lutando para sobreviver, né? E o osteosarcoma é um tipo de câncer de tratamento mais complicado, mais complexo e mais difícil, né? Então é um tratamento até que muitas vezes é mais doloroso por conta de ser um tumor ósseo. As metástases também são mais resistentes, elas se espalham mais. Então teve ali uma experiência muito forte até no que diz respeito à valorização da vida, né? A gente sempre tem uma ideia de que valoriza a vida, né? Mas eu percebi durante o tratamento dela que a gente não dá também o devido valor. A gente tem uma falsa impressão que valoriza, né? E que valoriza as pessoas ao nosso redor. E com o que aconteceu com ela, eu comecei a entender que uma pessoa, assim, pelo sistema, ela precisa ser tratada como um prontuário, como um número, mas pelas pessoas que estão ao redor, não é, né? É uma pessoa amada pelas outras, né? E isso, sabe, é aquela, não sei explicar bem, mas a gente assistiu tanta coisa durante o tratamento dela, amigos que a gente fez durante a quimioterapia dela e que faleceram, né, durante o tratamento. Então, começa a ter uma percepção de mundo diferente e de vida também, sabe? E desde 2009, desenvolvendo as techs e eu estava procurando que ela utilizasse, né, para melhorar a vida dela. E não deu tempo, ela acabou falecendo. E daí olhar para aquilo e ver, puxa, era como desperdiçar até o próprio esforço que ela tinha dedicado para sobreviver, sabe? Dava uma sensação assim de deixar de lado algo que podia ser importante para um montão de pessoas. Então, o esqueleto veio seria para ela, exatamente, quando você desenvolveu. Ela teve uma dificuldade grande porque ela tinha perdido uma perna, né? E ela fazia uma quimioterapia muito forte, que ela fazia durante 5 dias consecutivos, uma semana por mês, né? E ela ficava bem enfraquecida, não conseguia se apoiar na muleta, então ela ficava o tempo todo de cadeira de roda, pelo menos a maior parte do tempo, né? Só quando ela estava mais forte, assim, que ela conseguia fazer o uso da muleta. E aí a tecnologia do Exxon, a base dela, eu fiz para Sabrina usar, porque daí eu podia substituir um lado, né, era um substituto da perna, e do outro lado daria suporte para outra perna dela, para ela poder caminhar. Então ele seguraria o corpo dela, né? E aí, 1 ano depois que ela faleceu, eu resolvi utilizar, esse equipamento foi 1 ano depois, eu resolvi tirar do desenho, né, a outra perna e manter os 2 lados como um exoesqueleto e utilizar em pessoas que eram cadeirantes. E aí porque já que o equipamento suportava, ela tinha 1,87 m de altura, né, então já que o equipamento suportava ela, poderia suportar outras pessoas. Daí foi feito só o refino da tecnologia para lançar no mercado para tetraplégico e paraplégico. E como que você fez essa questão, tipo, para a pessoa usar como pensar, né? Assim, através do cérebro, comando cerebral. Na época que ela estava internada, no último internamento dela, num dado momento ela já não estava mais se comunicando muito bem, porque estava com a oxigenação muito baixa. E aí ela se cansava muito para falar. E daí ali eu fui projetando, eu ficava com ela, né, sempre no hospital. Então, você fica fazendo o que no hospital? Você vai matar tempo, né? Aí eu fui projetando, era a princípio para ser um sistema que ela conseguisse se comunicar pelo computador. Aí veio uma proposta para utilizar isso para uma mão. Eu na época topei a proposta. A empresa acabou desistindo do projeto, que daí eles foram conduzir outras coisas que eles estavam fazendo, e eu resolvi dar continuidade para utilizar em equipamentos, para que pessoas, até porque ali no hospital, né, como eu disse, a gente via muita coisa, né, então poderia favorecer que pessoas que não conseguiam mover os braços conduzissem equipamentos
através do controle neuronal. E aí, algum tempo depois, eu terminei essa tecnologia. Ela ficou por algum tempo parada, ela passou acho que uns 2 anos parada, até que eu tivesse recurso financeiro para colocar isso como um produto no mercado. E aí virou a Arjadon, que é é o primeiro transdutor ser vivo máquina. Ele é capaz de fazer as leituras e converter isso para controle de equipamentos. Aí, para demonstrar a tecnologia, eu resolvi colocar numa prótese de mão. Daí, na época, precisou ajustar bastante coisa. Aí, levou mais 1 ano e meio nesse processo até ela estar hoje pronta para ser colocada em prótese de mão, prótese de perna. A gente ainda não faz a entrega das pernas, mas já entrega a mão, né? Hoje a gente já doa a mão e cobra somente pela eletrônica que vai embarcada nela. Essa eletrônica já é uma Arjadon mesmo. Mas, por exemplo, essa mão, você consegue pegar algo com essa mão? Como que seria? Desculpa a minha ignorância. Pega qualquer coisa, segura qualquer coisa, escreve com caneta, com lápis, segura copo plástico, copo de vidro, ovo, não quebra o ovo, faz. E quanto que para os padrões do Brasil, quanto que seria essa mão hoje em dia? Essa mão, a eletrônica, a gente cobra 5.300 por ela. A mão a gente doa, porque não adianta nada a pessoa ficar com a eletrônica e não ter a mão, né? Uhum. A gente doa a mão. Uma prótese, por exemplo, mioelétrica, a última vez que foi até um paciente que apresentou pra gente o orçamento que ele pegou de uma outra empresa, 120 mil. Então é uma diferença bem grande aí de valor. E para pessoas com deficiência visual, você já pensou em desenvolver alguma coisa? Já tem uma lente, eu só não concluí ainda porque a Cycor eu fui fazendo ela com recurso próprio, né? Depois de 4 anos que eu comecei a captar investidor. Então antes tinha sido com recurso próprio. A ideia é que até o final de 2022 eu já tenha desengavetado um projeto que é para deficiente visual, mas ele ainda não atua na área da biônica. Ele converte as imagens que são captadas por qualquer câmera em um estímulo para o córtex visual, né, fazendo com que o deficiente visual enxergue aquilo que está sendo captado por uma câmera, seja uma câmera de celular, uma filmadora, webcam. Na área de biônica mesmo, alguma lente ou substituto ocular, acredito que vai levar algum tempo ainda. Vai depender muito sempre do caixa da empresa, né? Agora a gente lançou o Exxon e a Arjadon com a mão, então é esperar ter, né, bastante vendas desses produtos para que a receita possa ser utilizada nos outros desenvolvimentos. E a sua participação no Shark Tank Brasil 2019? A participação lá entraram, né, os tubarões, eles aportaram. Esse aporte ele é sempre distribuído entre as coisas que são importantes ali, né, para colocação de produto no mercado, mas esse aporte ele realmente funciona na colocação nesse momento, né, dos produtos para poder que a empresa cresça, né, para poder que a empresa faça uma movimentação de capital de giro e consiga investir, né, também em novas tecnologias. Entendi. Que eu vi assim, que teve bastante, né, o pessoal ficou bastante encantado na época com as tecnologias que você desenvolveu, né? Você dá aula também? Ou não? Eu dou aula na Unidom Bosco, no curso que eles têm de gestão na área de saúde, e estou para começar pela Unipam, abrindo lá com a Unipam um curso de integração entre seres vivos e máquinas. Então esse curso vai ser o primeiro curso realmente de integração entre seres vivos e máquinas no mundo, porque para você fazer a integração entre seres vivos e máquinas, você tem que fazer vários cursos para adquirir o conhecimento, não tem um curso específico direcionado. Daí a ideia agora é direcionar. Então, no caso, em um curso entre seres vivos e máquinas, seria, por exemplo, igual esse da pessoa interagindo com o esqueleto, por exemplo? A integração entre seres vivos e máquinas, ela é bem ampla, né? Ela pega não só essa parte, né, de desenvolvimento de exoesqueletos,
como também de sistemas integrativos e implantáveis, né? Então pega bastante programação, robótica, eletrônica, mecânica, fisiologia, então tem é bastante amplo. A integração entre seres vivos e máquinas, ela atua desde a utilização de um mecanismo externo, como também de um mecanismo implantado. Você acha que se vocês tivessem mais, como eu posso falar, apoio para desenvolver esse tipo de produto, que a gente sabe que produtos hoje para pessoas com deficiência no Brasil, eles são muito caros, produtos de tecnologia assistiva. Por exemplo, você falou da mão, né, a mão é doada, mas tá negócio 5 mil. 5 mil, né, assim, infelizmente nem todo mundo tem. O esqueleto não tem, mas quanto que o esqueleto está hoje? O Exxon, né, que é esse exoesqueleto, ele tá R$30.000, então ele atende o crédito acessibilidade. Hoje a gente não consegue que ele fique ainda com valor mais baixo, porque o custo de produção dele é altíssimo, até pela questão dos impostos, né, que estão incididos sobre o produto, e também pela quantidade, né, a gente ainda a gente consegue fabricar em grande escala, mas ainda está fabricando em pequena escala, porque demanda, obviamente, né, que tenha bastante venda, né, pra gente ir aumentando cada vez mais a escala de produção. Sim, se tivesse, o que eu vejo é que já existe a possibilidade de ter várias tecnologias e que não há um investimento otimizado no setor. Eu vejo, por exemplo, a Sycor, né, a gente já poderia ter bem mais tecnologias entrando no mercado se tivesse mais investimento nessa área, né? Então, não, porque como é na parte da pessoa com deficiência, é um mercado de nicho, né? Então é sempre olhado dessa forma. Então, como é bem nichado, é um grupo, né, específico de clientes, então não existe um interesse tão grande em investir, né? Porque o retorno é mais demorado, é mais lento do que num produto que tenha uma escalabilidade maior. Mas a Sycor, ela não atua só com equipamento, com tecnologia para pessoa com deficiência, né? Ela atua também com outras tecnologias. Então, a ideia é que quando a gente ir parando as tecnologias, inclusive as que não são, né, para o setor de reabilitação, a gente acabe conseguindo investir mais, né? Tendo recurso para isso, investe o recurso próprio, não tem problema. Mas sim, se tivesse mais investimento, a gente já estaria bem mais avançados. Vocês já participaram de feiras e eventos, como por exemplo a Reatec, a Mobility, essas feiras que são mais voltadas para esse tipo de público? Ainda não, já houve convite por parte da coordenação da Reatec, mas na época a gente não estava com os produtos lançados ainda. Então agora que a gente vai começar a estudar a participação na Reatec para 2022. Até porque tem uma questão também de custo, né? O custo para participar de uma Reatec é alto, né? Não é um investimento baixo. Até porque trata-se de investimento não só no stand, mas também tem, né, investimento com despesa de viagem, estadia, alimentação. Então existe uma despesa que é alta, e essa despesa muitas vezes ela pode ser replicada no desenvolvimento de uma tech. Então, para fazer esse tipo de participação, tem que ser num momento que dê para a Sycor destinar recurso que vai ficar ali. Pode-se pensar nisso como um investimento, porque é marketing, sim, sem sombra de dúvida, mas ainda não era o momento, né? Agora que a gente começou a soltar o lançamento desses equipamentos no mercado, então agora que começa-se a separar recurso para estar participando. Ô Michele, e assim, nós sabemos que tem outras pessoas também, autistas, que são bastante ligadas nessa área. Você, na Sycor, tem só você ou tem mais alguém com essa característica? De autista? Sim. Tem só eu, mas a Sycor, eu tenho um plano assim de que a Sycor faça a contratação de outros autistas, né? Não por uma questão de lei de cotas, mas por uma questão de percepção do quanto o autista pode somar tanto no desenvolvimento das tecnologias, quanto também na colocação desses produtos no mercado. Fala-se muito, por exemplo, uma coisa que eu chamo sempre a atenção, né? Fala-se muito, né, que o autista tem dificuldade com empatia e tal. Bem, o autista, ele pode ter uma dificuldade
dificuldade de se colocar precisamente no lugar do outro, mas ele tem um senso de responsabilidade social muito grande. Então, o que eu vejo são muitos autistas querendo, não só querendo, mas atuando mesmo em coisas que beneficiam o mundo como um todo e não somente a ele, né? E isso é muito interessante. Nós temos vários dos principais desenvolvimentos que a gente tem no mundo foram produzidos por autistas, né? E isso não é muito falado, né? E graças a Deus a gente está num momento agora que as pessoas estão começando a entender mais, né? A gente pega aí Alan Turing, Nikola Tesla. Então a gente tem uma série de autistas, porque o autismo ele é um espectro bem amplo, né? Então autistas nas suas mais diversas ali variações, que atuaram para o desenvolvimento do que a gente tem hoje como mundo, né? Entende como mundo. Na área da ciência, insumos para quimioterapia, o próprio desenvolvimento da radioterapia, nós temos muitos autistas envolvidos. Os autistas eles estão sempre muito ligados só que não se vê muito e nem se sabe muito disso, porque o autista ele costuma estar fechado fazendo, né? Ele fica fechado criando, ele fica fechado estudando. O hiperfoco, né? O autista ele não tem muito, não faz parte do autismo a necessidade da validação externa, né? Então o autista ele não se importa em aparecer, né? Ele fica lá fazendo o trabalho dele, muitas vezes pessoas que nem atuaram em nenhum momento naquele trabalho é que recebem os louros por isso, né? E os autistas estão lá escondidinho fazendo, né? Então nós temos a tela touchscreen, é tudo processo de autista. Pois é. Agora no dia 18 de junho é comemorado o Dia do Orgulho Autista, né? Como que você vê essa data? Eu tenho uma dificuldade com essas questões de datas comemorativas, né? Tanto orgulho autista, orgulho gay, tudo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu não consigo entender o quanto aquele dia específico, eu entendo teoricamente o quanto ele é importante, mas internamente eu não consigo entender, porque a gente tem que falar disso todos os dias. Todo dia a dia, né? Sim, eu entendo o que você quer dizer. Todo dia a dia. Exatamente. E isso eu tenho até com o Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe? Eu tenho isso com toda e qualquer data, né? Eu acredito muito que a gente está desenvolvendo um hábito igual, por exemplo, o Setembro Amarelo, né? Nossa, todo mundo fala de suicídio e tal no Setembro Amarelo, e não se fala quase nisso no decorrer do ano. Não se apoia as outras pessoas no decorrer do ano. Você não vê ninguém postar, se você tiver algum problema, converse comigo no decorrer do ano, só naquele mês específico. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande até na questão da aceitação dessas datas. Na parte do orgulho autista é a mesma coisa. Eu acredito que nós temos que falar mais sobre isso, porque tem muita gente que é autista e não conta que e outros que são e ainda nem sabem, porque não foram diagnosticados, porque como o autismo é um espectro muito amplo, essas pessoas muitas vezes não foram diagnosticadas ainda, porque elas têm algumas variações que não estão dentro daquilo que as pessoas estão esperando ali, tão reforçado, né, como maneirismos, tiques, maneiras de se expressar ou de se vestir. Então eu vejo muito assim, eu vejo muito autista falando sobre as dificuldades, né, mas tá faltando a gente falar as coisas boas, né, e eu procuro muito ali, por exemplo, no meu Instagram, né, falar muito sobre as coisas boas, porque a gente tá reforçando tanto que o autista, né, o autista leve, que é o meu caso, né, a gente se bate, vive com roxo e tal, mas tem um monte de neurotípico que também, sabe, se bate e vive com roxo, tem um monte de neurotípico que não gosta de sair, tem um monte de neurotípico que não gosta das luzes numa balada, entendeu? Não é só o autista, né, mas em compensação tem muitos autistas atrás das mesas trabalhando para transformar o mundo num lugar melhor, tem muitos autistas fazendo cálculos, criando fórmulas, fazendo descobertas, criando produtos, né? E é esses autistas que eu quero puxar
para fora, né? Para eles começarem a mostrar o que a gente está fazendo. Eu, por muitos anos, trabalhei nas sombras, né? Desenvolvi para outras empresas coisas que as pessoas nem sabem que eu que atuei no desenvolvimento e não vão saber, óbvio, porque existe todo um contrato de sigilo e confidencialidade. Mas até que ponto vale a pena a gente esconder que os autistas fazem isso, né? E eu acho que o dia do orgulho autista, ele tem que ser todo dia, porque a gente precisa se sentir orgulhoso por estar tentando também, assim como os neurotípicos, lidar com esse mundo caótico, né? É difícil para todo mundo. Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos. Mas eu entendo perfeitamente o que você fala, porque você pega, por exemplo, 21 de setembro, é o que você falou, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Aí fala-se muito naquela semana, naquele dia, vamos fazer isso, passou, acabou. Depois, em dezembro, o Dia da Pessoa Cega. Ou então, Dia Internacional, bastante o Dia Nacional, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Fala um pouquinho ali, acabou. E aí, assim vai indo, né? Assim caminha a humanidade, todo dia a dia. Pois é. E sabe o que acontece, Felipe? Aí você chega num banco, a gente está tendo isso com vários clientes, que o cliente chega na agência dele para solicitar a compra do equipamento pelo crédito acessibilidade e muito gerente nem sabe que o banco tem essa linha. Entendeu? O que adianta a gente falar, mas ali no prático mesmo, o que você está fazendo, né? Se eu ligo agora para um banco X, né, pro teleatendimento, para falar do crédito acessibilidade e pedir todas as informações, muitos nem sabem dessa linha. Nem sabem que existe isso. As pessoas mesmo com deficiência não sabem que elas podem adquirir um produto por um crédito acessibilidade, que na maior parte dos bancos é menos de 0,5% de juro ao mês e que eles conseguem descontar direto do INSS que eles recebem. E as pessoas muitas vezes elas estão sem adaptar. Isso serve até para uma adaptação em casa, por exemplo, uma barra de apoio no banheiro, entendeu? E muita gente está sem este recurso porque não sabe que pode ter acesso a isso. E também, às vezes, também não procura saber, né? Muitos não sabem porque não tem informação e às vezes também não procura saber. Mas é porque nem imagina que tem, né? As pessoas, muitas vezes, Felipe, elas... como é que eu posso dizer isso? É aí que entra o autismo no jogo aqui, né? Porque daí eu tenho que achar uma forma de me expressar, porque eu me expresso muito objetivamente, então eu tenho que achar uma forma de me expressar de uma maneira que não seja ofensiva. Mas é assim, as pessoas, elas muitas vezes nem sabem que elas precisam de algo até que aquilo seja colocado na frente delas. Exatamente. Então, não adianta a gente achar que as pessoas vão procurar alguma coisa, elas muitas vezes estão imersas no problema do dia a dia delas, que elas muitas vezes nem imaginam que isso exista. Então, quando a gente fala assim, o dia da pessoa com deficiência, tá bom, aí tem aquele dia maravilhoso, todo mundo posta, compartilha, tudo lindo, mas no que aquilo efetivamente impacta? Então, vamos, todos os dias, né, os 365 dias do ano, vamos falar mais sobre quais recursos estão à disposição das pessoas, né? Então, esse é um pouco o papel desse programa, Espaço da Inclusão, né, justamente tornar, né, falar da inclusão, do potencial das pessoas com deficiência, aquelas também que se interessam pela causa, né, esse é o papel desse programa, informar a pessoas e a sociedade, né, em relação a este fato. E isso é bacana, é bom que vocês tenham esse trabalho, eu acho super válido, né, e gostaria que cada vez mais, né, as rádios se interessassem por falar isso, porque tudo bem, né, existem assuntos que vendem mais, concordo, mas a gente tem que parar de discursar, né, sobre o mundo melhorar e começar a fazer algumas coisas, né, para que isso aconteça. Então, eu acho bem bacana esse papel que vocês exercem de informar um pouco mais a sociedade, e às vezes até a pessoa sem deficiência pode ouvir e
e falar para quem tem a deficiência, né? Eu acredito que o esclarecimento é bastante importante. E as associações de, por exemplo, a Abraça, né, que acho que é uma das mais conhecidas de pessoas autistas, você milita em algumas dessas associações, assim, levando essa questão, né, como você colocou, todo o dia a dia, né? Como que é para você em relação a isso? Não, eu na verdade estou esperando alguma entidade se interessar em utilizar o meu conhecimento, o meu trabalho e a minha imagem um pouco mais para falar, né, do que realmente, né, o autista pode trazer para a sociedade, o que vem trazendo ali nos bastidores, né. E na sua família, tem mais alguém autista ou somente você? Não, tem mais na minha família. Na minha família materna tem uma prima minha, ela também tem autismo funcional, e no meu lado paterno eu tenho um primo. E o que isso leva, assim, tem alguma explicação? Por que na mesma família ter praticamente 3 pessoas com essa característica? Existem vários estudos, né, procurando identificar como é que funciona geneticamente o autismo, mas uma coisa que tem se percebido é um aumento muito grande de pessoas com autismo. A princípio, né, há uma década e meia atrás, entendeu-se que poderia ser por fatores ambientais ou alimentares. Depois foi percebido, né, foi descoberto que não. Aí foi entendido, pensado, né, que poderia ser até alguma questão em relação ao processo de gestação. Hoje entende-se que gestação ou, né, o aumento do entendimento do autismo, então com isso teria aumentado o número de diagnósticos, mas aí hoje percebe-se muito que, inclusive algumas universidades bastante conhecidas, como a Universidade de Oxford, fazem pesquisas voltadas a isso, e eles perceberam que o próximo passo evolutivo hoje a gente entende como autismo, futuramente esse termo já nem vai mais existir, né, para autistas funcionais, né, autistas leves, porque percebe-se que é um próprio ajuste, né, nosso mesmo, uma evolução nossa, uma evolução humana, em que a gente acaba ficando um pouco mais aumentando, né, um pouco mais alguns conhecimentos, algumas potencialidades, e que num ponto em que essa mudança já tiver ajustada, vai ter cada vez menos autistas clássicos, né? Que seriam existe a teoria de que o autista clássico é como se fosse o momento em que a natureza está temperando ali, né? Esse próximo salto evolutivo, e daí alguns saem, né? Acabam nascendo com um pouco mais de peculiaridades, né, que envolvem o autismo, mas também não tem nenhuma confirmação muito exata disso, né? É provável que a gente leve ainda mais uns 20 anos até se entender muito bem o que é a própria neurociência vem tentando, né, entender cada vez mais e saber o quanto isso impacta na nossa sociedade, já que tem cada vez mais crianças que estão dentro do espectro, né? Então, a que ponto isso vai impactar também a nossa sociedade e a nossa própria mudança social, né? Há quem defenda que a questão do falar o Asperger não precisa falar o Asperger, né? Todos são autistas. Como que você vê essa questão? Eu não defendo isso. Eu considero assim, no novo DSM-5 não existe mais a síndrome de Asperger, né? Todo mundo ficou no espectro do autismo. Mas existe um detalhe que há uma diferença entre o autista leve e o ASP. Tem uma diferença entre os dois, né? Embora o ASP esteja dentro do espectro do autismo, o funcionamento desse indivíduo é diferente do autista leve ainda. O autista leve, ele tem ainda mais um número maior de características do que um Asperger tem, né? Um ASP tem. Então, eu sou uma das pessoas que
sou contra, mas não levanto nenhuma bandeira, nem nada contra. Eu tenho a tendência de achar brigas algo muito desnecessário, né? Não leva ninguém a lugar nenhum. Então, eu vejo isso como algo que pode dificultar muito para as pessoas. Então, ao invés de a gente estar facilitando a vida das pessoas, a gente pode estar dificultando ao fazer isso. Mas também entendo que eles vão fazer do jeito que eles querem fazer. É assim que funciona. Existem prós e contras. Eles se embasam em alguns entendimentos para fazer isso, né? Então, não quer dizer que os entendimentos deles estejam totalmente errados, mas eu acho que o impacto social disso pode não ser muito bom. Já começa pelo seguinte: em muitos casos, um autista não pode tirar a habilitação. Então, uma pessoa que receber hoje um diagnóstico e ficar ali como autista leve, até que ponto a lei está preparada para abraçar esse autista quando ele é bastante funcional, né? Então, quando ele pode, por exemplo, dirigir, ou quando ele pode operar uma máquina, né? Então, até que ponto a gente está pronto para fazer a mudança? Eu vejo isso acontecendo muito, é fazer as mudanças antes das pessoas estarem prontas para isso, ou que a própria legislação esteja pronta. Eu vi isso na época, quando entrou na moda a inclusão social, porque foi uma moda, né? Foi um negócio assim, de repente tudo virou inclusão social. Mas até que ponto as pessoas, por exemplo, outros alunos numa sala de aula, estavam preparados para ter junto com eles numa sala de aula alguém com algum tipo de deficiência? Os alunos em si, né? Então, a obrigatoriedade da escola era a de incluir, mas os outros alunos e os professores não estavam prontos ainda para isso, né? E isso expõe a pessoa que tem aquela característica, expõe ela a um desgaste emocional e psicológico muito sério e muito desnecessário naquele momento. Então, primeiro a gente está indo num movimento que é completamente insano, né? Primeiro tem que se fazer o ajuste social para daí a gente fazer um processo, por exemplo, de inclusão. E isso vai acontecer com a causa autista, porque até que ponto a legislação está pronta para... E assim, não só até que ponto a legislação está pronta, mas o quanto a gente, como autista, vai ter que toda hora ficar lutando, porque toda hora as coisas mudam e toda hora a gente tem que se readaptar a essa mudança e o sistema tem que se ajustar a essa mudança. E isso me preocupa. Eu, por exemplo, eu já tenho habilitação, mas os meus próximos que forem diagnosticados e entrarem dentro do espectro do autismo, não serem mais identificados como ASPs, eles vão conseguir tirar a habilitação? Todos vão? Será que vão? Será que as autoescolas de cidades menores, por exemplo, vão estar preparadas para isso, né? Ou você vai deixar de atender a parcela que consegue ter um cotidiano normal. Isso é uma coisa que me preocupa. Realmente. Você falou dessa questão da inclusão social, do aprendizado. Eu passei muito por isso, tenho 36 anos, né? Você ia pra escola, vamos incluir, beleza. Aí chegava lá, o professor não sabia braille, não sabia como explicar, você ficava com cara de paisagem. Viu? E aí, e isso que expõe a uma série de problemas ali que você não precisava ter. Que você não precisava ter. Quando que um aluno precisa se preocupar, por exemplo, que o professor não sabe falar a linguagem dele, entendeu? É a mesma coisa que você colocar... Eu dei muita palestra em escola especial, né? Eu vi muita escola normal, assim, escola comum, né? Estadual, municipal, que não era destinada para alunos especiais, e que já é um termo que eu acho péssimo, esse. Nossa, é um termo ridículo. Dá a impressão que você é um ET, assim, tipo... É absurdo. Mas quantas vezes... Mas a gente tem que usar esse termo porque é o termo que todo mundo conhece, né? Quantas vezes eu vi professores que tinham alunos com deficiência auditiva e que não falavam em Libras, que os professores não falavam em Libras. O que adianta você pegar um aluno desse e colocar na sala de aula? O quanto você está prejudicando esse aluno? Essa pessoa em si. Qual é o mal que está sendo feito para
essa pessoa, porque está. E aí que tá o problema. Expõe-se as pessoas a uma sensação de impotência muito grande. E isso não reforça a autoestima de alguém. Michele, você acha que se você, por exemplo, morasse fora do Brasil, o seu trabalho seria muito mais reconhecido do que aqui? Com certeza, sem sombra de dúvida. Mas eu já tive convite para ir para fora, até gosto muito de falar sobre isso, que eu gosto de dizer, eu já tive convite para ir para fora e não fui. Eu já tive 4 convites para fora e não fui. Mas com certeza seria mais valorizado, mais reconhecido e mais investido. Mas você não foi por acreditar no país ou por outros motivos? Muito por acreditar no país. Eu tenho um pensamento, Felipe, que é assim, não adianta a gente ficar saindo daqui, porque a gente vai sair daqui, o nosso problema está resolvido, mas tem as pessoas que não podem sair. E até que ponto eu sair daqui, eu ajudo aos meus pares, porque os meus pares são outros autistas, sejam eles leves, clássicos ou moderados. Até que ponto eu ajudo eles? Mais alguém que foi para fora, mais alguém que mostrou que o Brasil não consegue nos ajudar. E vai ter um monte de pares meus que não podem ir para fora, que não seriam chamados, não seriam convidados. As 4 vezes que eu fui convidada inclusive com um ano de despesas lá pago. Despesas, né, de alimentação e moradia, né? Não as pessoais, assim, mas pago. Mas até que ponto as outras pessoas teriam essa oportunidade? Então era melhor eu tentar criar aqui oportunidade para essas pessoas, que é o que eu quero tentar fazer com a própria Cycor, né? Que é abrir o espaço para as pessoas. Hoje ainda não dá, porque a Cycor tem um recurso ainda bastante limitado, mas eu espero que a Cycor cresça bastante e possa proporcionar isso. Porque assim, eu saio, a minha vida fica melhor, mas é a minha vida. E a vida dos outros, como é que fica, né? E você, com toda a sua experiência, você costuma fazer lives para falar da importância, né, para as pessoas, os produtos, enfim, você costuma fazer lives? Sim, eu participo de lives várias vezes. Parei um tempo aí meio parada, tive que me afastar um pouco, porque eu tenho as dificuldades de comunicação, né? Então é assim, eu me esforço muito para ter uma comunicação eficiente. Então aquilo que... essa conversa nossa, por exemplo, para outras pessoas é uma conversa bem normal, para mim é um esforço grande. Então quando teve uma época que eu estava fazendo muita live, e daí eu fiquei com uma exaustão mesmo, mental, eu precisei me afastar um pouquinho, agora venho retomando já de novo. Aí eu participo de lives tanto com universidades, com outros profissionais, eventos de empreendedorismo. Então, vira e mexe, eu estou participando desses eventos. Os eventos agora estão ocorrendo online, né? Então, participo desses eventos online. Eu gosto muito de passar assim, as experiências, o engajamento, as histórias e o conhecimento para outras pessoas, assim como eu gosto de assistir lives também, né? Para absorver tudo isso de terceiros. Michele, para quem quiser te encontrar, né, já agradecendo a sua gentileza com o nosso programa, com o Espaço da Inclusão, como que pode fazer para achar a Cycor? Também, você quiser entrar em contato com você, por gentileza. A Cycor tem o site, né, www.cycor, que é cycor.com.br. Dá para entrar em contato pelo e-mail, que é o contato@cycor.com.br. Tem a Cycor também no Instagram, que é Cycor Cibernética, que é o Insta da Cycor, e tem o meu, que é o Michele de Souza. O Souza é com 2 O, então é Michele de Souza. Mas para entrar em contato, eu sempre recomendo que seja pelo e-mail, pelo contato@cycor.com.br, que é o melhor. Lá pelo meu Insta é o pior lugar, tá? Para entrar em contato. Porque eu recebo muita mensagem por dia no direct e não dou conta. Porque quando eu entro para responder, eu fico meio paranoica, assim, sabe? Eu tenho que responder, porque daí eu olho assim, eu respondi esse aqui, mas não respondi o outro. Aí eu vou indo um por um, quando eu vejo, eu já cheguei em 80, já perdi umas
24 horas, então eu tenho evitado um pouco. Então é melhor pelo contato@Psychor. E suas considerações finais? Olha, eu sou bem ruim de considerações finais, tá? Mas eu agradeço aí pela oportunidade de estar participando com vocês. É bem legal ter esse espaço aí para falar um pouco e até para trazer algumas percepções. Sei que algumas pessoas podem não concordar, né, com algumas coisas que eu disse, e eu acho que isso é muito normal e bastante saudável até. Abre espaço, né, pra gente estar debatendo, mas peço para que as pessoas pensem com carinho nas coisas que eu disse, porque eu tô falando de dentro, né, do autismo, né, e não só do autismo, mas também de alguém que durante a infância e a adolescência esteve excluída, né, então eu hoje não sou excluída, então eu conheço os dois lados dessa moeda, né, e peço para que as pessoas pensem aí um pouquinho com carinho e procurem ver não só as coisas ruins das deficiências, mas também as coisas boas, né? Porque a gente traz muito esse tema aí de deficiente, e na realidade não é bem que as pessoas são deficientes, né? A sociedade é que não foi construída para essas pessoas, como por exemplo para pessoas como eu, né? Então a sociedade a sociedade não foi construída para os canhotos, né? Mais para os destros. E é a mesma coisa que acontece com a gente que é um pouco diferente, né? Então gostaria só de deixar essa mensagem mesmo e brigadão, pessoal. Ok, conversamos com a neuroengenheira, cientista da Psychor Cybernetic, Michele de Souza, no programa Espaço da Inclusão.